Somos um coletivo que visa criar um espaço seguro para diálogos sobre o continente africano, abrangendo diferentes gerações e vivências. Criar laços dentro da comunidade, contribuindo ativamente para o desenvolvimento do nosso continente e de uma diáspora mais visível e presente. Somos a África na diáspora. Somos a Afro-Identidade. Olá a todos, hoje temos mais um programa do Legalmente Preta. Como sabes, o Legalmente Preta tem um superpoder que é descodificar a legislação para a comunidade e para que tenhas aquela sensibilidade jurídica de saberes quais são os teus direitos, porque os teus deveres são sempre cobrados, ou seja, precisas mesmo saber quais são os teus direitos para também que cobres a quem é devido. Hoje vamos ter um programa super especial. Se tu que estás desse lado és empreendedor e tens alguma dúvida sobre a importância de um contrato, convido-te a ficares por aí e a ouvires a história da Cleo, que muito amavelmente disponibilizou-se para vir-nos contar. E queria que nos contasses como é que foi tudo. Todos, obrigada Nidana, obrigada à Felicidade por me receberem, obrigada por terem dado esse espaço para partilhar a minha história e contar um pouco do que sucedeu, não é? Que eu acho que é bastante importante para todos nós, e realmente, como se dizaste, a importância de um contrato é crucial. E porquê é que tu chegaste a esta conclusão, como estás a dizer agora, da importância de um contrato? Porque, como nós sabemos, normalmente, e falo muito pelos empreendedores ainda de pequenas empresas, não dão tanta importância a um contrato, porque pensam que tudo vai acabar como começou. E eu costumo comparar com uma relação, que às vezes a relação começa um mar de rosas, são jantares, é tudo, estamos muito contentes e pensamos que aquilo é para a vida. Mas acontece depois situações que vemos que não, que tínhamos que nos precaver. E queria-se perceber também porque é que tu chegaste a essa conclusão com a tua história. Ok, vou tentar ser breve, não me vou alongar demasiado. Pronto, basicamente eu trabalho com audiovisuais, não é? E, entretanto, recentemente fiz uma espécie de, o que chamam hoje em dia de colaboração, não é? Ou seja, onde há envolvimento de duas partes, mas sem, digamos que sem envolver a questão financeira, digamos assim, não é? Uma colaboração. E o projeto era com duas raparigas, entretanto era para a concepção de um videoclipe, não é? Da nossa autoria. Correu tudo bem, o videoclipe está finalizado, só que neste momento o que acontece é que houve algumas desavenças, digamos assim, algumas avanças internas. Neste momento eu vejo numa situação em que eu não confio nessas pessoas com as quais eu trabalhei e gostaria de me precaver, porque inicialmente, sendo uma colaboração, nós, por norma, não é por norma, porque eu não sei se é assim com toda a gente, mas pelo menos comigo, das experiências que eu já tive, nunca houve um impasse como este, que é o qual eu estou a viver recentemente. Mas digamos que, por norma, uma colaboração nunca envolve um contrato, porque é uma colaboração, ou seja, as duas partes unem-se, não é? Falta uma palavra, mas unem-se, dão a sua disponibilidade, não é? Total para o projeto, sem que haja um acordo financeiro, digamos assim. E não há sequer um acordo percentual. Bom, eu não pensava em nada dessas coisas até então, não é? Onde vejo obrigada a fazê-lo, porque eu receio até que, se calhar, o meu próprio nome possa nem sequer aparecer no projeto. As pessoas começam muito a confiança, mas até as pessoas parecem simpáticas, a empresa tem pessoas simpáticas, não vai acontecer nada de errado, é só uma colaboração, e não tem aquela ideia de prever o futuro, de dizer que as pessoas não são sempre iguais, as pessoas mudam a sua personalidade e nós temos que ter aqui algumas garantias. O que eu tenho para te dizer é que nós temos duas formas, e tu dizias até que não sabias se só bastava a assinatura no contrato, mas nós temos duas formas de fazer um contrato. Um contrato até pode ser, contrato até pode ser verbal,
Só que a questão do contrato verbal, e era esta outra pergunta que eu queria dizer, é se no início falaram de percentagens, mas já me respondes. Num contrato verbal, o que nós temos que ter cuidado é que as coisas estejam escritas. Nós precisamos de provas. Imaginemos, tinham feito um acordo no início, chegamos hoje nesta desavença e era um acordo verbal, não tinham nada escrito, no sentido de um contrato feito por um advogado e afins. O que eu iria te pedir é, tens alguma mensagem que enviaste, tens algum e-mail que enviaste, tens alguma pessoa que viu alguma das transações, que viu alguma das reuniões internas onde se debatia quem é que ficava com uma percentagem, quem é que ficava com outra. Ou seja, não nos podemos agarrar só ao papel, porque isto depois vai se tornar um litígio. Porque chega uma parte que agora tu, se calhar, não vais concordar com o que elas querem impor neste momento sobre a percentagem, porque achas que vais ficar com uma percentagem muito diminuta por aquilo que tu fizeste, e elas não vão querer o ao contrário, que tu fiques com mais porque acham. Então isto vai criar um litígio que não vai ter que ir para tribunal. E tu dizias que no teu ramo as colaborações não têm contrato. E como eu comecei também, há muitos empreendedores que começam a fazer relações, tanto comerciais ou não comerciais, sem contrato, e eu nunca percebi isto. Porque nós somos pessoas que hoje dizemos uma coisa, amanhã estamos a fazer outra. Ou seja, temos que nos precaver com isto. E quando não nos precavemos com isto, chegamos numa situação que é um pouco complicado resolver-se, mas vocês ainda podem fazer um acordo, mas é um pouco complicado, porque tu vais querer uma coisa que depois elas não vão querer, e diz-me se eu estiver errada, mas ali podem ainda fazer um contrato, mas será que tem um acordo de ambas as partes para fazerem esse contrato? Vai acabar por ir para um litígio judicial. E era isto que eu estava a te perguntar no início, que eu também, quando eu vi a tua história, fiquei com uma questão. Houve algum acordo verbal ou vocês simplesmente começaram a fazer os trabalhos e começaram a envolver-se na colaboração sem sequer pensar, e depois isto até ganhar, sei lá, prémio, mas como é que vão repartir os custos? Como é que vão repartir os lucros deste projeto? Pois, não, nós partimos imediatamente para a colaboração, ou seja, não houve nenhum acordo verbal, algo onde estivesse mesmo estipulado claramente o que é que cada uma das partes ficaria com ou ganharia caso houvesse prémios, ou caso haja algum tipo de divulgação, marketing, etc. Não, nunca acordámos isso. Claro que há provas, sim, da minha participação, não é? Mensagens, documentos, áudios, filmagens, tudo um pouco. Eu diria que a questão não é da tua participação, a questão é mesmo os lucros. Como é que vai ser devidos os lucros? Porque os direitos do autor têm a sua vertente patrimonial. Como é que isso vai ser processado? Isto devia estar num contrato. Se não tiver de forma escrita, e não me entendam mal, já há duas formas de o fazer. Só que a verbal é de difícil prova. Porquê? Porque muitas das vezes as pessoas perdem as mensagens, as pessoas perdem, não havia testemunhas, eram só as partes. Ou seja, neste momento, e muitas das vezes o que acontece é que as pessoas já estão com a desavença. Uma puxa para um lado, outra puxa para outra. Não há comunicação. Qual é a porcentagem nessa divisão, etc. Nada disso foi acordado, nada disso foi mencionado. Só até há poucas semanas atrás, não é? É que realmente tive que tocar nesse assunto, porque, tal como mencionaste, as pessoas depois dizem o que é que fizeram, o que é que colocaram a mais, qual é que foi o contributo delas, ou seja, e foi aí que, digamos que a chave, a luzinha caiu, não é? E disse, ok, então se calhar, Cléo, tens que se precaver, tens que fazer algo para proteger os teus direitos neste projeto. Porque ainda que eu não tenha dado o maior contributo, bom, digamos que o meu contributo foi quase o mesmo, não é? Em termos na prática, digamos assim. Mas é claro, se calhar o investimento em termos monetários e material, se calhar veio mais da outra parte. Ainda assim, o meu contributo estava lá. Pensamos muito pouco no futuro, somos mais do agora,
agora as coisas estão todas bem, agora está tudo bem, então não vamos aqui trazer contratos, não vamos trazer formalidades, podemos criar aqui desavenças e tudo mais. Tu fizeste uma pergunta que era se um papel escrito e assinado, se era preciso mais alguma formalidade no contrato. Não é preciso nenhuma formalidade no contrato, como eu te disse, até pode ser verbal, mas podem escrever, as partes podem escrever, eu neste contrato pretendo isto, vou ficar com isto, vamos fazer no prazo X, receber isto, eu ponho isto. Fazer as cláusulas normais, podem escrever uma coisa normal, assinar as partes, o NIF, data. Só que o aconselhável, quando se aconselha que seja feito por um advogado, é só porque o advogado sabe escrever a ideia de uma forma mais clara, sabe também se proteger-vos, indicar se calhar este contrato vocês precisam disto, daquilo, e tem outras peculiaridades no contrato também que é preciso, por exemplo, às vezes muitas pessoas esquecem coisas simples como pôr as partes, como pôr a data, e depois quando forem litígio não sabem em que data é que o contrato foi assinado, o contrato não é válido, ou seja, esquecem-se de alguns pormenores pequenos porque não têm o hábito de o fazer. A mensagem que eu gostaria muito de deixar com esta tua história é que vamos ter algum certo tato. A tudo que comecemos que envolva lucros, que envolva direitos de autor, que é o caso, e negócios e comércio, temos que nos precaver para o futuro. Porque a falta de comunicação, que vai obviamente, quando vierem a comunicar, vai criar aqui crispações. E para que isso não aconteça, um contrato é uma coisa tão simples, é uma folha, 2 folhas no máximo, e cria segurança jurídica para as partes, porque ambas as partes sabem que estão lá envolvidas, mas que têm aquelas obrigações e que têm aqueles direitos. E nada mais do que aquilo, não podem vir invocar nada. Isto é uma segurança, tanto para as partes como para os outros que podem querer vir fazer parte do projeto e tudo mais, saberem o que já existe. Se calhar ainda não terem empresa registrada, ou então por certamente fazerem algo. Não precisas mesmo de ter uma empresa para fazer um contrato. Eu posso fazer um contrato contigo. Não precisamos ter uma empresa. Posso fazer um contrato contigo e eu queria agradecer-te muito por teres dado este tempo, teres contado a tua história aqui no Legalmente Preta. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas, porque hoje em dia muitas pessoas querem ser empreendedoras e arriscam mesmo, mas arriscam sem ter algumas bases e sem fazer contratos e sem muitas outras coisas. E ter esta noção ajuda a prevenir muitos dissabores que podem acontecer, não é? E eu achei esta tua história muito interessante neste ponto de vista e queria agradecer-te pelo teu tempo e por ter estado aqui no Legalmente Preta, Cleo. Muito obrigada. Obrigada eu por esclarecer as minhas dúvidas que eu tenho. E é isso. Acho que todos nós devemos ter consciência, qualquer que seja colaboração, seja algo mesmo com valor monetário no meio, o que quer que seja, o trabalho que nós prestamos, o nosso serviço, não é? O nosso conhecimento, devemos nos precaver com um contrato, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada pelo esclarecimento. Olha a ser enviado.